Bom, nós vimos no primeiro vídeo que os acontecimentos dessa guerra da Ucrânia já haviam sido planejados pelo menos desde 1997 com o livro de Brzezinski. Porque você só precisa de uma ideia para pegar fogo no mundo. Mas, às vezes as pessoas podem pensar, poxa, mas um livro pode influenciar as pessoas. Tanto influenciou que cada detalhe do livro foi colocado em prática. Mas se a gente fosse abordar outro assunto, por exemplo, vamos colocar assim, da onde surgiu os BRICS? Se hoje em dia a gente vê os BRICS como o levante de um conglomerado de países que está desestabilizando até o G7 e já ultrapassou o G7 em economia, porque o fluxo de dinheiro que rola nos BRICS é maior do que o fluxo de dinheiro que rola no G7. Da onde partiu essa ideia? Veio de um relatório econômico de 2001 de Jim O'Neill e que depois se tornaria um livro. E é aí que está a virada de chave. Nessa segunda parte, nós vamos ouvir o professor Jeffrey Sachs dando uma entrevista e analisar cada ponto dessa entrevista. E dentro dela, vamos descobrir como se desenrolou esse plano ao longo da história. Let me just explain in 2 minutes the Ukraine war. This is not an attack by Putin on Ukraine in the way that we are told every day. This started in 1990, February 9th, 1990. James Baker III, our Secretary of State, said to Mikhail Gorbachev, NATO will not move 1 inch eastward if you agree to German unification, basically ending World War II. First of all, I would note that Baker, who supposedly made this deal, categorically denies that he ever said it, as does George H.W. Bush. He says that it never happened and that there was never such a conversation. So that's a question mark. Essa guerra começou em 1990, quando James Baker III, secretário do Estado americano, falou com Mikhail Gorbachev que a OTAN não ultrapassaria 1 centímetro para o leste europeu caso Mikhail Gorbachev aceitasse a queda do Muro de Berlim. Apesar de Victoria Nuland, assistente de secretário do Estado, falar que James Baker negou que isso tivesse acontecido e que George W. Bush falou que isso nunca aconteceu, as discussões da década de 1990 foram registradas, isto é, confirmadas pelos documentos oficiais classificados publicados em dezembro de 2017 pelo Arquivo de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA. A expansão da OTAN, que Gorbachev ouviu. Vocês podem pausar quando vocês quiserem para ver todo se desenrolar, mas está escrito aqui. E se os Estados Unidos mantiverem essa sua presença na Alemanha dentro da estrutura da OTAN, nenhum centímetro da atual jurisdição militar da OTAN se estenderá na direção leste. Ou seja, está registrado. Acreditamos que consultas e discussões dentro da estrutura de 2 a 4, o mecanismo deve garantir que a unificação da Alemanha não leve à expansão da organização militar da OTAN para o leste.
Então, logicamente, houve uma quebra de confiança muito grande, porque isso nunca aconteceu. Antes de 2017, essas conversas já estavam acontecendo. A parte russa falava que isso tinha acontecido e os Estados Unidos sempre negaram isso, até que esses documentos foram publicados. A pergunta que fica é: e se nunca eles publicassem esses documentos? Provavelmente nunca saberíamos a verdade. And Gorbachev said that's very important. Yes, NATO doesn't move, and we agreed to German unification. The U.S. then cheated on this, already starting in 1994, when Clinton signed off on basically a plan to expand NATO all the way to Ukraine. NATO will not automatically exclude any nation from joining. At the same time, no country outside will be allowed to veto expansion. This is when the so-called neocons took power. Os neoconservadores, frequentemente chamados de neocons, formam uma corrente política que surgiu nos Estados Unidos na década de 1970. O termo refere-se originalmente a intelectuais liberais e de esquerda que, desiludidos com o radicalismo da contracultura e com as políticas pacifistas da época, migraram para o campo conservador. Ou seja, se tornaram de direita. Eles acreditam na defesa ativa dos valores democráticos pelo mundo, na união entre conservadorismo moral e livre mercado, e rejeitam o estado de bem-estar social amplo. O neoconservadorismo apoia-se em pilares fundamentais, estruturados em duas frentes. 1. Política externa e intervencionismo. 1. Promoção da democracia. Acreditam que os Estados Unidos e o Ocidente têm a responsabilidade global de promover a democracia. 2. Intervencionismo militar. Defendem o uso da força militar e de ações preventivas para proteger interesses nacionais e combater regimes considerados tirânicos ou hostis. E 3. Paz pela força. Baseiam-se na ideia de que uma superpotência forte é essencial para manter a ordem global e que aliados devem ser protegidos de forma firme. 2. Política interna, economia e costumes. 1. Rejeição ao estado de bem-estar social. Argumentam que programas sociais excessivos criam dependência e geram pobreza. Acreditam na igualdade de oportunidades, e não na igualdade de resultados. 2. Liberalismo econômico. Apoiam o livre mercado e a redução da burocracia estatal na economia. E 3. Valores morais e tradição. Valorizam a moralidade tradicional, a religião e a estrutura familiar nuclear, opondo-se ao que consideram relativismo moral e degradação cultural da sociedade moderna. Senhores, isso daí é um pacote, com o perdão da expressão, de merda. Acreditar na defesa ativa dos valores democráticos no mundo significa dizer: vamos invadir os outros países e levar a democracia com bombas. O que é o livre mercado? Nós vamos pegar as nossas empresas particulares, entrar nos seus países e acabar com eles. E as empresas que os países tiverem, nós vamos comprar. E se vocês não venderem, é guerra. Veja o caso do TikTok, que foi obrigada a vender a sua participação para os Estados Unidos. Isso é livre mercado? Vê o Pix, que está sendo atacado. É uma tecnologia nacional que está revolucionando e está sendo transportada para outros países. Não existe num mundo paralelo que nem o Pix. O Pix é único e é brasileiro. E o que os Estados Unidos estão querendo fazer? Acabar com o Pix, porque ele não tem nada melhor do que isso. E rejeitar o estado de bem social, senhores. Vocês sabem o que é isso? É você pegar uma pessoa que é aposentada, tirar a aposentadoria dela, porque isso é o bem-estar social. Programas como o Bolsa Família, escola pública, tem Bolsa Família, tem SUS. Lá nos Estados Unidos eu tenho certeza que não tem. Mas o Elon Musk acabou de se tornar um bilionário. Trilionário, né? E você sabe como ele conseguiu isso?
Porque o governo dos Estados Unidos da América financia, gera contratos com o Pentágono. Então você tira do povo americano que paga uma carga tributária de 30% ou até um pouco mais, e você dá para um bilionário que a carga tributária dele é muito menor do que qualquer pessoa. É tirar dos pobres e dar para os ricos. E o pior, não é uma empresa estatal, é uma empresa particular. Os impostos dos americanos estão sendo financiando uma empresa particular de um amigo de Donald Trump. Isso é livre mercado aonde? Intervencionismo militar, vejam os senhores, paz pela força, rejeição do bem-estar social. Mas os políticos aqui do Brasil, eles têm Bolsa Paletó, Bolsa Moradia, tem todo tipo de bolsa que você pode imaginar, sem falar dos salários altíssimos. Mas quando o pobre quer uma parcela disso aí, aí você tá errado, você tem que correr atrás e blá 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 e blá blá blá. Mas para eles tudo e para o pobre nada. Valores morais tradicionais. Donald Trump foi pego tendo relações com uma mulher fora do casamento. Isso está sacramentado. Nessa guerra do Irã, um míssil dos Estados Unidos matou mais de 170 meninas. Meninas que estavam estudando na escola. Valores tradicionais? And Clinton was the first agent of this. And the expansion of NATO started in 1999 with Poland, Hungary, and Czech Republic. Today we welcome Hungary, Poland, the Czech Republic, finally erasing the boundary line the Cold War artificially imposed on the continent of Europe. Our goal is to help to build a Europe that is undivided, free, democratic, at peace, and secure. A Europe in which Russia, Ukraine, and other states of the former Soviet Union join with us to make common cause. We have to reinforce the practical cooperation between NATO and Russia and NATO and Ukraine. Perceba que Bill Clinton falou de uma cooperação entre a OTAN e a Rússia, e a OTAN e a Ucrânia. No desenrolar desse vídeo você vai ver por que eu estou frisando essa frase, porque no livro de Brzezinski ele falava claramente que o ponto principal do avanço da OTAN era a Ucrânia. E a primeira pessoa que colocou isso em baila foi Bill Clinton. We have to see through our efforts to secure a lasting peace in the Balkans, and we cannot walk away until the job is done. Esse caso dos Balcãs, que ele falou que ia levar a democracia para lá e não ia terminar enquanto o serviço não tivesse feito, foi uma coisa muito terrível. E é disso que eu estou falando quando eu falo sobre expandir a democracia para os outros países. O que realmente isso significa, a gente vai ver mais para frente. At that point, Russia didn't much care. There was no border other than with the Königsberg, but other than that, there was no direct threat. Then the U.S. led the bombing of Serbia in 1999. That was bad, by the way, because that was a use of NATO to bomb a European capital, Belgrade, 78 straight days to break the country apart. Em 24 de março de 1999, a OTAN começou a bombardear a Iugoslávia. O pretexto foi a defesa dos moradores de Kosovo de uma catástrofe humanitária. A operação aconteceu sem nenhuma sanção do Conselho de Segurança da ONU. E foi declarado que o alvo principal dos bombardeiros era a infraestrutura militar. Mas por causa dos ataques aéreos foram danificadas 25 mil residências, destruídas 38 pontes, danificados 470 quilômetros de estrada e 595 quilômetros de ferrovia. Foram danificados 14 aeródromos,
quase 40 hospitais e policlínicas, quase 100 escolas e jardins de infância e 176 monumentos. O número preciso de vítimas é desconhecido até hoje. Presume-se que foram cerca de 1.200 a 2.500 mortos e cerca de 6.000 feridos. Na Iugoslávia caíram cerca de 420.000 bombas, inclusive contendo urânio empobrecido. O bombardeio duraram 78 dias. E não podemos desistir até o trabalho estar concluído. Quantas vidas não foram perdidas? Esse país que foi atacado, ele não invadiu nenhum país da OTAN. E mesmo assim, milhares de pessoas perderam suas vidas. The Russians didn't like that very much. But Putin became president, they swallowed it, they complained, but even Putin started out pro-European, pro-American, actually asked maybe we should join NATO when there was still the idea of some kind of mutually respectful relationship. At a meeting here in the Kremlin with the outgoing President Bill Clinton, right here in the next room, I said to him, I asked him, Bill, do you think if Russia asked to join NATO, do you think it would happen? Suddenly he said, you know, it's interesting. I think so. But in the evening, when we met for dinner, he said, you know, I've talked to my team. No, it's not possible now. No discurso, Bill Clinton afirmou que ele ia entrar em cooperação com a Rússia e com a Ucrânia e com a Europa. Quando a Rússia tentou entrar na OTAN, ele falou que poderia pensar, mas depois ele disse que não seria possível naquele momento. Então o discurso dele não estava valendo. O que será que realmente aconteceu? Then 9/11 came, then came Afghanistan, and the Russians said, yeah, we'll support you, we understand, to root out terror. But then came two other decisive actions. In 2002, the United States unilaterally walked out of the Anti-Ballistic Missile Treaty. Neither side would launch a nuclear attack because it knew the other would respond, thereby destroying both. Today, I have given formal notice to Russia, in accordance with the treaty, that the United States of America is withdrawing from this almost 30-year-old treaty. I have concluded the ABM treaty hinders our government's ability to develop ways to protect our people from future terrorists or rogue state missile attacks. We know that the terrorists and some of those who support them seek the ability to deliver death and destruction to our doorstep via missile. And we must have the freedom and the flexibility to develop effective defenses against those attacks. President Putin and I have also agreed that my decision to withdraw from the treaty will not in any way undermine our new relationship or Russian security. As President Putin said in Crawford, we are on the path to a fundamentally different relationship. Pelo que eu entendi, os Estados Unidos saíram unilateralmente de um tratado que estabilizava os países para não proliferar mais armas. Esse tratado durou 30 anos e quem saiu desse tratado? Os Estados Unidos da América, gerando um movimento de quê? Mais países se armando. Eles falaram que queriam se defender. Qual era o país que ia atacar os Estados Unidos? As guerras sempre foram distantes dos Estados Unidos, sempre foram na Europa, em outros países, até eles foram nesses outros países. A Segunda Guerra, por exemplo, foi toda na Europa. Eles basicamente não tiveram perdas dentro do seu próprio território. Qual é o sentido disso? This was probably the most decisive event, never discussed in this context,
But what it did was trigger the U.S. putting in missile systems in Eastern Europe that Russia views as a dire, direct threat to national security by making possible a decapitation strike of missiles that are a few minutes away from Moscow. And we put in 2 Aegis missile systems. We say it's defense. Russia says, how do we know it's not Tomahawk nuclear-tipped missiles in your silos? You've told us we have nothing to do with this. And so we walked out of the ABM treaty unilaterally in 2002, and then in 2003 we invaded Iraq on completely phony pretenses, as I've explained. Era um aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio e era um dos poucos, se não talvez o único fora de Israel, que era um aliado contra o Irã. Saddam pensou erroneamente que ele não seria atacado. Então eu fiz essa pergunta a IA para saber: Saddam Hussein duvidou do ataque dos Estados Unidos porque ele era o único país que estava lutando contra o Irã? E a resposta dela foi a seguinte: Saddam Hussein acreditava que os Estados Unidos não invadiriam o Iraque porque o regime iraquiano havia sido um aliado estratégico ocidental a lutar contra o Irã nos anos de 1980. Por anos, os Estados Unidos forneceram inteligência e o apoio ao Iraque para conter a expansão do fundamentalismo islâmico iraniano após a Revolução de 1979. Isso aí tem pano para manga, mas não vou entrar nessa ciranda não. Historicamente, essa aliança tática de conveniência baseava-se em interesses geopolíticos de Washington como a manutenção do fluxo e do controle de quê? De quê? Petróleo no Golfo Pérsico. Portanto, Saddam supôs erroneamente que a sua utilidade passada e a dependência americana da estabilidade na região independeriam de qualquer ofensiva direta dos Estados Unidos. Além de contar com esse histórico de cooperação, o ditador iraquiano cometeu graves erros de cálculo. Subestimação da reação americana. Saddam acreditava que uma possível retaliação dos Estados Unidos seria limitada e breve, semelhante aos ataques aéreos pontuais ocorridos na década de 90. Dificuldade de compreender a nova ordem. Após o ataque de 11 de setembro, a política externa americana sob o governo do George W. Bush mudou drasticamente. Saddam não percebeu a gravidade do ultimato dos Estados Unidos nem a determinação americana em promover uma mudança no regime do Iraque com base na falsa alegação de arma de destruição em massa. Falsa ilusão de dissuasões. Ele manteve um blefe sobre o seu arsenal químico e biológico para tentar impor respeito aos vizinhos e demonstração de força, mas isso acabou servindo como um pretexto ideal para a aliança que precisaria para justificar a invasão. Então o que acontece? A IA aqui, ela falou duas coisas aqui no final. Mudança do regime do Iraque, blá blá blá, fase da falsa alegação de armas com base na falsa alegação de armas de destruição em massa. Os Estados Unidos sabiam que o Saddam não tinha nada. E eles foram atrás do cara. E por causa do quê? Petróleo. Eu perguntei a IA se o Iraque ainda estava sob influência dos Estados Unidos. E olha só o que ela me falou aqui. Vocês podem pausar a hora que vocês quiserem, né? Eu vou deixar só as informações aqui. Retirada total, setembro de 2026. Estamos em 2026, ou seja, até hoje os Estados Unidos tá com as botinhas bonitinhas lá, né? E é complicado. É isso que é levar a democracia para o povo. Vai lá ver como é que tá o Iraque, se ele melhorou. In 2004-5, we engaged in a soft regime change operation in Ukraine, the so-called First Color Revolution. It put in office somebody that I knew and I was friends with, and am kind of distantly friends with President Yushchenko, because I was an advisor to the Ukrainian government in 1993, 94, 95.
And then the U.S. had its dirty hands in this. It should not meddle in other countries' elections. But in 2009, Yanukovych won the election and he became president, and in 2010 on the basis of neutrality for Ukraine. Então chegamos aqui. Em 9 de fevereiro de 1990, James Baker III falou a Mikhail Gorbachev que a OTAN não ia passar nem 1 centímetro ao leste europeu. Os americanos juraram que isso não era verdade até o ano de 2017, quando um documento oficial do Arquivo de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, foi publicado dizendo que tudo era verdade. Logo, em 1994, Bill Clinton traiu isso daí, assinando um plano de expansão da OTAN. Em 1990, a OTAN começou a se expandir para vários países ao leste da Europa. Então, Bill Clinton falou que ia levar a liberdade, a democracia e a paz para todos os países do leste europeu. E o que ele fez junto com a OTAN? Em 1999, bombardeou 78 dias a Sérvia, deixando milhares de pessoas mortas, homens, mulheres e crianças. Os russos tentaram entrar para a OTAN e foram recusados. E vocês vão saber mais para frente por trás do que na verdade, às vezes o próprio presidente talvez pensasse que poderia ser, mas depois mudaram a opinião dele. George W. Bush desfez de um acordo de não proliferação de armas com a Rússia que durava uns 30 anos e começou a se armar unilateralmente. Ele saiu desse acordo. Eles foram no Iraque, falaram que Saddam tinha armas de destruição em massa e acabaram com o único país, fora Israel, que estava lutando contra um dos seus maiores adversários, que era o Irã. E pasmem, senhores, hoje o que eles estão fazendo? Será que o Iraque não está fazendo falta? E agora chegamos a Viktor Yanukovych, que foi democraticamente eleito e pediu neutralidade para a Ucrânia. Vamos continuar nos próximos vídeos para saber o que vai rolar nos próximos acontecimentos. Até lá!